Você já se indagou acerca dos seres celestiais mencionados nas Escrituras? Esses seres espirituais despertam uma profunda curiosidade e fascínio em muitas almas. Hoje, mergulharemos mais profundamente na essência de dois anjos proeminentes, Gabriel e Miguel. Além disso, exploraremos o intrigante personagem de Lúcifer, que, ao cair, tornou-se conhecido como Satanás. Esteja preparado para desvendar mais sobre esses seres celestiais e compreender sua significância nas narrativas bíblicas. Quem são, afinal, esses anjos? A primeira indagação que nos surge é essa, e recorreremos às Escrituras em busca de respostas. Ao estudarmos o Antigo Testamento, deparamos-nos com a menção dos anjos em 108 ocasiões. Esses seres intercedem nas vidas dos patriarcas como Abraão e Jacó, como evidenciado no livro de Gênesis. Em Êxodo, durante o período de peregrinação no deserto, Moisés também encontrou a presença angelical. No versículo 19 do capítulo 14, é dito: Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. No total, a palavra anjos ou anjo aparece 32 vezes no livro da lei, nos escritos de Moisés. Esses mensageiros de Deus são descritos nas Escrituras como a hóstia dos céus. Eles não são figuras míticas ou abstrações, são personalidades espirituais com um impacto tangível no mundo físico. Assim como o mundo demoníaco permanece oculto, o mundo angelical também está além do véu perceptível. Os anjos nos cercam, e seu impacto dinâmico é incontestável. Embora invisíveis aos nossos olhos, nada escapa à observação atenta dos anjos de Deus. Apesar de não podermos tocá-los, os anjos têm o poder de tocar vidas. Embora não possamos manuseá-los, eles têm o poder de destruir. Basta recordar o anjo específico que avançou diante de Moisés em direção ao Egito, destruindo uma nação inteira. A invencibilidade é uma característica fundamental desses mensageiros celestiais, indicando a distinção entre anjos e demônios. Como destaca o Salmo 103, versículo 20, bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Houve uma batalha nos confins celestiais, liderada pelo formidável arcanjo Miguel contra Satanás e sua legião de anjos caídos. Deus convocou suas hostes angelicais para confrontar o exército caído de Satanás. Contudo, a vitória foi inequivocamente para o lado de Miguel e seus anjos. Como o Apocalipse 12 nos relata, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos pelejavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então surge a indagação: onde estão eles agora? O livro de Efésios nos fornece uma resposta clara. Nossa batalha não é contra meras pessoas, mas sim contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, isso revela que Satanás e seus anjos caídos estão disseminados por todo o globo. A Bíblia já nos alertou repetidamente sobre a presença do diabo na terra, perambulando de um lado para outro, como evidenciado em 1 Pedro 5, verso 8. Ademais, esses demônios habitam nas regiões celestiais, lançando dardos inflamados sobre nossos pensamentos e tentando obstruir as bênçãos que os anjos de Deus buscam nos entregar. Em Daniel 10, verso 13, testemunhamos que um anjo foi obstaculizado por Satanás durante 21 dias antes de conseguir entregar uma revelação a Daniel, só conseguindo com a intervenção do arcanjo Miguel. Há, portanto, uma poderosa lição a ser extraída: nem mesmo os anjos foram poupados das consequências de seus atos. Deus nos mostra que o livre-arbítrio conferido a cada um de nós implica responsabilidade. Se os próprios anjos não foram poupados do castigo por suas escolhas, como podemos esperar ser poupados se negligenciarmos as advertências divinas? Efésios 2 destaca que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus, e não por obras. O simples ato de nos arrependermos e crermos na redenção de Cristo nos assegura as promessas divinas, inclusive uma vida eterna ao seu lado. Contudo, a segunda epístola de Pedro, capítulo 2,
verso 9, adverte que Deus é capaz de livrar os piedosos da provação, enquanto mantém os ímpios sob castigo para o dia do juízo. Deus conhece o coração de cada indivíduo e sua atitude diante de sua palavra. Ele sabe quem busca viver em obediência e quem rejeita os ensinamentos de Cristo. A escolha é nossa. Aceitar o convite do Senhor, buscar andar na luz com Jesus, é a decisão mais sábia e significativa que alguém pode fazer nesta vida. Portanto, meu caro amigo e minha estimada irmã, aceitem hoje o convite do Senhor. Busquem viver cada dia em comunhão com Jesus e descubram que esta é, verdadeiramente, a melhor decisão que alguém pode tomar ao longo de sua jornada. A luz de Cristo dissipará as sombras, e a eternidade será passada ao lado dele. Em cada confronto, os anjos sempre triunfam, eliminando por completo qualquer oposição. Observamos que, no mundo espiritual, os anjos jamais falharam. Não existe adversidade que se compare à sua imensa força. Eles se tornam os mais eficazes guardiões dos redimidos, não apenas pela sua poderosa presença, mas também pela brilhante inteligência que possuem. A sabedoria da viúva de Tocou e a destreza do rei Davi são equiparadas à sabedoria dos anjos, pois, como afirma Samuel 14, a sabedoria do Senhor é como a sabedoria do anjo de Deus, conhecendo tudo o que há na terra. Nesta etapa, exploramos os nomes e posições dos anjos, reconhecendo que eles desempenham diferentes funções. Nosso Senhor até utilizou terminologia militar ao referir-se aos anjos. Quando Jesus estava prestes a ser capturado no jardim, Pedro tomou uma espada para protegê-lo. Então, Jesus, que veio amar Pedro, declarou em Mateus 26, versículo 53, Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Aqui, legião é uma referência militar romana, aproximadamente equivalente a 6.000 soldados. Essa passagem ilustra a magnitude do exército celestial. Em muitos casos na Bíblia, os anjos não identificados são referidos como anjos comuns, embora o termo pareça contraditório ao descrever esses seres extraordinários. Contudo, ao contrastá-los com as diversas classes e ordens únicas de anjos mencionadas nas Escrituras, a designação se mostra apropriada. Os querubins, por exemplo, constituem a primeira ordem angelical revelada nas Escrituras. Sua aparição ocorre imediatamente após a queda de Adão e Eva do Éden. Quando foram expulsos do paraíso terrestre, Deus colocou poderosos querubins a leste do jardim, guardando o caminho para a árvore da vida. A presença desses querubins foi crucial para impedir que Adão e Eva, após a desobediência, se aproximassem da árvore da vida e se confirmassem eternamente em sua natureza caída. A proteção divina, simbolizada pela espada flamejante e pelos querubins, reflete a seriedade do momento. A história ilustra como, mesmo nos primórdios da humanidade, os anjos desempenharam um papel crucial na execução do plano divino. Assim, ao entendermos a complexidade das ordens angelicais e suas funções específicas, somos levados a reconhecer a inigualável intervenção dos anjos em nossa jornada espiritual. Eles são não apenas guerreiros poderosos, mas também sábios conselheiros, protegendo-nos de ameaças visíveis e invisíveis. Nossa compreensão sobre esses seres celestiais cresce, revelando um aspecto fundamental de nossa fé. De maneira intrigante, a aparição subsequente dos querubins na palavra de Deus está intrinsecamente ligada à recuperação do que foi perdido. Moisés recebeu instruções claras e específicas sobre a construção de objetos para o tabernáculo, conforme detalhado em Êxodo 25. O primeiro objeto mencionado foi a Arca da Aliança, onde Deus prometia encontrar-se e comunicar-se com Moisés. Deus escolheu adornar o propiciatório com imagens dos querubins em ouro, uma escolha simbólica e significativa. A descrição que Deus deu a Moisés, conforme registrado em Êxodo 25, versos 18 a 20, revela a magnitude dessa escolha. Moisés foi instruído a criar 2 querubins de ouro batido, posicionados nas extremidades do propiciatório. As asas dos querubins deveriam estender-se por cima, cobrindo o propiciatório, enquanto suas faces, uma defronte da outra, permaneceriam voltadas para o propiciatório. Essa representação visual nos leva a compreender a presença constante e protetora dos anjos na jornada do povo de Deus. Outro grupo angelical diferenciado é mencionado na Bíblia como os serafins. Em hebraico, serafim significa ardente ou queima.
O capítulo 6 de Isaías descreve vividamente esses seres angelicais. O profeta Isaías compartilha sua visão espiritual, onde viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, com os serafins pairando acima dele. Cada serafim possuía 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 para voar. Em um coro celeste, clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao testemunhar essa majestosa visão, Isaías imediatamente reconheceu sua própria inadequação na presença santa de Deus. Ele confessou: Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nesse momento de profunda humildade, um dos serafins voou até Isaías com uma brasa viva nas mãos, retirada do altar. Com essa brasa, tocou os lábios do profeta, proclamando que seu pecado havia sido removido e sua culpa perdoada. Essas narrativas revelam não apenas a diversidade das ordens angelicais, mas também a interação constante dos anjos nos assuntos humanos. Dos querubins que guardam o caminho da árvore da vida à purificação de Isaías pelos serafins, percebemos que os anjos desempenham um papel crucial na conexão entre o divino e o humano, demonstrando a incessante misericórdia e orientação de Deus. Vamos adentrar o fascinante universo dos anjos, explorando um grupo particular conhecido como os 4 seres viventes. Assim como os serafins, esses seres alados possuem 6 asas e são repletos de olhos ao redor. Encontramos sua gloriosa descrição em Apocalipse 5, versículos 7 e 19, onde eles proclamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Uma cena marcante de adoração e louvor permeia a representação dos 4 seres viventes, mas, curiosamente, também participam do derramamento da ira de Deus em Apocalipse 15. Dentro desse panorama celestial, surge o cargo angelical de arcanjo, uma posição ocupada exclusivamente por um anjo, e o detentor desse título é Miguel. Arcanjo significa príncipe principal, indicando a proeminência de Miguel entre os santos anjos. Seu nome, Miguel, traz consigo um convite à reflexão sobre a grandiosidade de Deus, pois sua tradução significa quem é como Deus. Uma pergunta que ressoa sempre que pronunciamos seu nome, nos lembrando da adoração ao Deus Todo-Poderoso. A figura do arcanjo Miguel emerge nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. Quando o profeta orava, Deus enviou uma resposta por meio de um mensageiro, porém esse mensageiro enfrentou resistência do príncipe do reino da Pérsia por 21 dias. Nesse conflito espiritual, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em auxílio do mensageiro divino, evidenciando a batalha constante nos domínios celestiais. A atuação de Miguel não se restringe apenas à defesa espiritual, mas ele é chamado de Príncipe de Israel, destacando sua relação especial com essa nação. No entanto, é importante mencionar outro arauto celestial, Gabriel, cujo nome significa poderoso de Deus. Gabriel desempenha o papel de mensageiro divino, trazendo revelações significativas sobre eventos futuros ao reino de Deus. Ele aparece a Daniel para elucidar visões e, no Novo Testamento, é enviado por Deus para anunciar o nascimento de João Batista a Zacarias e, posteriormente, para anunciar o nascimento de Jesus a Maria em Nazaré. Gabriel, assim como Miguel, desempenha uma função vital na comunicação das mensagens de Deus, especialmente sobre o reino vindouro e o Messias. A história celestial não estaria completa sem abordar a figura de Lúcifer, cujo nome original remonta a Isaías 14, verso 12. Este era o nome associado à sua posição exaltada no céu, mas devido ao seu orgulho desmedido e desejo de igualar-se a Deus, Lúcifer foi lançado à terra e tornou-se conhecido como Satanás, o príncipe deste mundo. Seu papel nefasto é multifacetado, sendo reconhecido por diversos nomes, como o Diabo, o Acusador e o Enganador. Além desses destacados personagens celestiais, as Escrituras mencionam outros grupos de anjos, como os santos, os vigias e os santos anjos, cada um cumprindo funções específicas. No entanto, vale ressaltar que nossa compreensão dos anjos com base nas Escrituras é limitada, e há um mistério fascinante em torno desses seres espirituais.
No grandioso panorama da perfeição divina, Deus, em toda a sua magnificência, é o artífice de todas as coisas. Sua glória e majestade transcendem tudo e todos, situando-se em um patamar inatingível. Contudo, mesmo nessa sublime grandiosidade, Ele escolheu nos amar. Se o desejo de explorar mais profundamente quem é Deus pulsar em seu coração, reserve um momento para conferir o vídeo que estamos disponibilizando nos cards e também na tela final. Neste conteúdo, desvendaremos a essência divina à luz da Bíblia, revelando aspectos que certamente irão surpreender você. Testemunhe a imensidão, a majestade, o amor e o poder que emanam da natureza divina. Uma jornada fascinante aguarda, conduzindo-nos à compreensão mais íntima desse Deus que, em sua soberania, não apenas criou o universo, mas também escolheu amar cada um de nós. Não perca a oportunidade de se maravilhar diante dessa revelação extraordinária. Convido você a mergulhar de cabeça nessa fascinante jornada de descobertas, inscrevendo-se em nosso canal e expressando seu apreço através do botão de like neste vídeo. Vamos juntos explorar as profundezas desse estudo intrigante, desvendando os mistérios da intervenção celestial em nossa jornada espiritual. O canal Bíblia Destacada valoriza imensamente sua atenção e apoio contínuo. Cada inscrição e like são testemunhos do nosso compromisso compartilhado de explorar as verdades que moldam nossa compreensão da fé. Agradecemos sinceramente por fazer parte dessa comunidade que busca conhecimento e reflexão. Que a bênção divina repouse sobre você, guiando seus passos na senda da sabedoria espiritual.